Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias, clubista na área e hoje em inglês. Você que já chegou aqui viu o título, mas se acalma, a discussão não parece ser tão bizarra como a sua vã filosofia sugere. De fato, tem algumas coisas aqui que são meio inatingíveis, né, pra gente debater, porque a gente tá falando de Agüero e Gabriel Jesus no Manchester City. Quem joga mais, quem é mais jogador no clube? E aí a resposta é muito óbvia. É claro que é o Sérgio Agüero, mas tem vários asteriscos na discussão. E não, o programa não morreu com 30 segundos. Tem muita coisa pra gente discutir. Gabriel Jesus tá em alta, faz a temporada mais goleadora da carreira. Neste momento, ele tem a mesma quantidade de gols que o Agüero na temporada. Ah, o Agüero se machucou. Verdade, o Jesus, inclusive, tem mais jogos que o Agüero. São 23 gols para cada um. Porém, no Brasil, ainda há muita restrição, muitas reticências ao Gabriel Jesus. Muito por causa da Copa de 2018. Antes da Copa de 2018, não se tinha questionamento. Ele era o artilheiro da era Tite. Ele fazia um baita trabalho na seleção brasileira. Chega na Copa, o time é eliminado num jogo muito louco contra a Bélgica. Ele sai da Copa sem meter gol e vira motivo de chacota, vira meme, vira uma porção de coisas. E de lá pra cá é um trabalho de reestruturação de imagem do Jesus. Só que no Palmeiras, para o Tite e no City, nunca houve muito questionamento. O Gabriel Jesus entrega muito do que ele é pago para fazer e eu vou mostrar. Então esse programa aqui tem muito mais um viés educativo pra gente entender que, olha, mesmo que a comparação seja maluca e que ele não vá ganhar do Agüero neste momento, o Jesus é um jogador para se observar e se elogiar muito. Porque vamos a uma análise. Como jogador de bola, se a gente tirar o City da pegada, o Agüero é melhor e mais atacante do que o Jesus? Num geral, sim, mais goleador, mais decisivo, dá cara em mais momentos e bem mais experiente. Por exemplo, no City, são 13 títulos pro Agüero, algumas artilharias, 2 anos eleito o melhor jogador do time, 9 temporadas, o maior artilheiro da história do clube. Já passou e muito dos 200 gols. Fora as assistências, que a gente tá falando de um cara aí que já passou das 70. Então, que se envolveu em muito mais do que 300 gols. É muita coisa. Para um Jesus que chegou um dia desse, tem 68 gols e 30 assistências. Mas 152 jogos. Então, olha só, a gente tá falando de um cara com 152 jogos que já se envolveu em quase 100 gols e conquistou 8 títulos, sendo, na média, reserva, com minutos minguados. É verdade que o Jesus já pegou um time mais estruturado, muito mais poderoso, coisa que o Agüero ajudou a construir. Então o Agüero é muito mais jogador e muito mais importante para o Manchester City. Foi muito mais decisivo. O Agüero até hoje decidiu 72 jogos. Foram 72 gols decisivos para o Agüero, contra 23 do Jesus. Só que num universo de bem menos jogos. Então o que eu quero dizer aqui é, olhe para o Jesus com mais carinho, porque tem uma disputa aí, talvez no futuro. E era o que eu estava falando. Como jogador, o Agüero no todo é melhor. Mas se a gente pegar algumas valências, por exemplo, espaço curto, habilidade, recurso para sair da marcação, o Jesus tem mais que o Agüero. E eu sugiro que quando esse vídeo acabar, você olhe aí aqueles vídeos Agüero Skills, Jesus Skills, lances do Agüero, lances do Jesus. Tem inclusive alguns que comparam os dois. E a gente não bota aqui porque obviamente o vídeo seria derrubado. Então vá derrubar em outro canal. E aí você assiste lá e você vai ver, e isso faz muito parte da análise quando você quer entender como joga um cara, você vai ver como no espaço curto, drible de futsal, o Jesus tem. O Agüero tem bem mais dificuldade. O Agüero tem mais explosão. Ele conduz a bola, os dois conduzem a bola de maneira muito boa, mas o Agüero faz uma proteção de corpo melhor. Até porque é mais experiente, mais safo. Jogar de costa, os dois são muito parecidos, mas o trabalho de pivô do Agüero é um pouquinho melhor. Até porque ele joga num time e vem de uma escola que o estimula a fazer esse pivô mais vezes. O Jesus, longe da área, tem mais facilidade que o Agüero, tanto que o Jesus pode jogar de ponta, como já jogou na seleção, e em vários momentos até no próprio Manchester City, gerando espaço, abrindo espaço. Então, taticamente, o Jesus é um cara que entrega muita coisa e pode jogar de lado, coisa que o Agüero tem bem mais dificuldade, né? O Agüero é um cara muito mais central, muito mais 9 do que o Jesus. Jogo aéreo, o Jesus tem mais recursos que o Agüero. O movimento corporal, a mecânica, colocação. Então, o Jesus é um atacante que briga com caras muito grandes. Só que no Brasil tem aquelas restrições de achar que ele não é goleador, que ele não é isso, que ele não é aquilo. Mas o Jesus, a gente está falando de 4 temporadas contra 9, mas em números sempre em progressão. E isso porque teve lesões sérias, né? O Agüero é verdade que, poxa, das 9 temporadas que faz no City, em metade praticamente, em 4, ele fez 30 ou mais gols. O Jesus ainda não atingiu essa marca, mas repito, está na temporada mais goleadora da carreira. Óbvio,
O Jesus não tem os momentos épicos que o Agüero tem de gol de título de Premier League depois de décadas, de artilharia, de fazer gol em clássico contra o United de uma maneira absurda, enfim, de comandar um City campeão. O Jesus ainda não é este comandante protagonista de um City campeão. O Agüero é já há muito tempo. Então, claro que no Manchester City, quem joga mais bola é o Agüero. O Agüero é o maior nome da história do clube. O Agüero vai estar nos anais da história do Manchester City por muito tempo. Mas o fato dele ser o maior artilheiro não necessariamente diz que ele é mais jogador do que uma porção de gente. Porque até um dia desse, lembremos, o Pauleta era o maior artilheiro da história do PSG. E, obviamente, passou uma porção de gente que jogava mais bola que o Pauleta lá. Então, o que eu quero dizer é, olhe com mais carinho pro Jesus, porque ele é um baita de um atacante. E um atacante que, para um cara como o Guardiola olhar como fundamental, e sim ele é, o City não pensa em negociar, o Guardiola adora usar o Gabriel Jesus. Em determinado momento, ele barrou o Sérgio Agüero, sim, é verdade. E se o Agüero voltar agora nessa reta final de Liga dos Campeões, vai ter que ralar para recuperar o seu lugar, porque no jogo da ida, o Jesus foi o melhor em campo contra o Real Madrid, no jogo da volta, ele não foi o melhor em campo, que foi o De Bruyne, mas foi até mais importante, porque deu uma assistência e fez um gol numa classificação épica. Então, assim, esse vídeo é mais educativo, sabe, um Telecurso 2000, para você falar, cara, o Jesus é bom e merece atenção. É claro que a gente usou a isquinha de uma pergunta absurda, porque o Gabriel Jesus ainda não consegue incomodar o Agüero como mais e melhor no Manchester City, mas como jogador em um todo, repito, tem coisas que o Jesus faz melhor que o Agüero. Se é para eu contratar um 9, eu quero decidir jogo, eu ainda vou no Agüero, mas calma, porque o Gabriel Jesus é um cara que tem um futuro brilhante pela frente, mas aprenda a apreciar o presente desse cara, porque o moleque é bola. Beleza? Polêmicas Vazias clubista, e hoje um clubista bem aleatório. Agradecendo a sua paciência e a sua audiência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente conteúdo e espalhe ele por aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Eu não sei onde você tá vendo isso aqui, então eu não sei se eu peço inscrição, se eu peço notificação, se eu peço pra você assinar. Eu só digo muito obrigado, beleza? É nóis, tamo junto, um abraço. Alô, mãe!